com alguns internautas, algumas das supostas previsões da vidente Baba Vanga estariam se cumprindo no ano de 2022. E no vídeo de hoje, a gente vai entrar fundo nessa história para tentar entender se esse é um caso real ou não. Então já tá preparado? Deixa o seu like, não se inscreve de se esquecer e vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu. E sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. A vidente Evangelina Pandeva Gusterova, também conhecida como Baba Vanga e como Nostradamus dos Bacãs, faleceu em 1996, depois de ter completado seus 85 anos de idade. Teóricos da conspiração afirmam que ela deixou uma série de profecias perturbadoras para o futuro e que na sua época ninguém deu muita atenção para ela não. Porém, com o tempo, essas supostas previsões estariam se cumprindo, como por exemplo os ataques de 11 de setembro, a extinção da União Soviética e também o desastre de Chernobyl. Isso por muito tempo já foi o suficiente para que uma legião de seguidores realmente acreditassem que a Baba Vanga realmente tinha a capacidade ali de fazer previsões sobre o futuro. Porém agora, quem acredita e até aqueles mais céticos poderão ter as suas crenças abaladas. Isso depois que um grupo que estuda as previsões de Baba Vanga afirmou que mais duas dessas previsões, que foram feitas para esse ano de 2022, acabaram se cumprindo. Mas aqui nesse vídeo a gente vai analisar esse caso todo detalhe por detalhe para que vocês aí em casa possam decidir se acreditam que Baba Vanga realmente foi capaz ali de prever esses incidentes ou isso é tudo uma grande alucinação coletiva, tá? Bom, mas antes da gente se aprofundar na história de hoje, já deixa um comentário aí dizendo se você já conhecia Baba Vanga e qual profecia dela você mais se surpreendeu. Vamos lá! Biografia. Antes de irmos para suas supostas previsões que se cumpriram, seria interessante nós primeiro darmos uma passada por cima bem rápida pela sua biografia. Até porque, como poderemos julgar a sua credibilidade sem conhecer primeiro a sua história? Evangelia Pandeva Gusterova nasceu na cidade de Strumica, que fica na Bulgária, isso no dia 3 de outubro de 1911, e acabou falecendo na cidade de Sófia no dia 11 de agosto de 1996. Por mais que esse seja o seu nome de batismo, Evangelia ao longo da vida, principalmente por conta dos seus trabalhos, passou a ser mundialmente conhecida pelo nome Baba Vanga, que traduzido diretamente do búlgaro ao pé da letra ali, significa algo como a vovó Vanga. Ou seja, meus queridos, por mais que ao ouvir Baba Vanga a gente acaba atribuindo um sentimento mais místico para o seu nome, na prática isso só acontece porque não estamos acostumados com a linguagem búlgara, uma vez que o seu nome, conhecido mundialmente, era um apelido muito comum na região. Ela teve uma vida muito pacata, vivendo ali principalmente na região de Petric, praticamente até chegar à sua terceira idade, mudando dali somente depois que ficou mundialmente popular e foi para onde encontraria um público maior para os seus trabalhos. Aliás, esses que ficaram muito conhecidos lá por volta das décadas de 70 e 80, quando ela se tornou uma grande clarividente e pré-cognitiva, isso na região onde acabou ocorrendo o Pacto de Varsóvia na Europa Oriental. De acordo com historiadores que estudaram sua trajetória de vida, como por exemplo Zeni Kostinova, eles afirmam que em 1997, algumas dezenas de milhões de pessoas que vivem ali nas áreas em que suas lendas eram mais presentes, acreditavam realmente nas suas habilidades paranormais, sendo que esse número cresceu ainda mais com o tempo. Trabalho. Vanga, ao longo da sua vida, nunca chegou a aprender a ler e escrever em búlgaro, entendendo apenas a comunicação falada, já que quando era mais nova, ela apenas foi ensinada o braille em sérvio. Assim, ela era incapaz de escrever os seus livros por conta própria, fazendo com que as obras produzidas por ela fossem, na verdade, narradas para os seus ajudantes, que supostamente registravam tudo palavra por palavra do que ela dizia. Isso resultou em uma verdadeira coletânea de livros esotéricos. Isso sobre a sua vida,
forma de ver o mundo e previsões, claro, sobre o futuro. De acordo com algumas fontes, como por exemplo a obra The Wizard Feel the Guild to the Paranormal, afirmam que Baba Vanga foi capaz de prever a queda da União Soviética, o desastre de Chernobyl e até mesmo a data exata da morte de Stalin, assim como o naufrágio do submarino russo Kursk, os ataques de 11 de setembro, a vitória de Topalov no torneio mundial de xadrez e até mesmo as tensões com a Coreia do Norte. Loucura, né? Bom, na realidade parece mesmo. Isso porque anos mais tarde a própria família de Baba Vanga se pronunciou oficialmente, afirmando que a clarividente jamais teria feito previsões sobre Kursk ou uma iminente terceira guerra mundial. Esses e muitos outros mitos sobre Baba Vanga não são verdadeiros. De acordo com sua família, depois que ela ganhou muita popularidade, diversos boatos sobre os seus supostos feitos começaram a surgir e nem todos utilizavam suas reais realizações. Isso como referência, né? Fazendo ali aquela famosa fofoquinha de telefone sem fio, sabe? A família diz que não gosta muito desses boatos que circulam em torno da lenda de Baba Vanga, já que de certo modo eles acabam ferindo a sua imagem, colocando em descrédito as suas verdadeiras previsões que se confirmaram sim como reais. Em uma entrevista, uma das suas netas afirmou que muitas dessas falsas profecias de Baba Vanga surgiram somente depois do seu falecimento, ou seja, era um bando de charlatão mesmo tentando ganhar fama ou até vender livros falsificados que supostamente teriam sido produzidos pela Vanga. Vidente oficial. Por volta de 1966, alguns anos antes do seu falecimento, Baba Vanga era tão popular mundialmente que grupos gigantescos de pessoas iam até a Bulgária com a tentativa de ter uma sessão com ela. Isso fez com que eventualmente o governo local colocasse Vanga na folha de pagamento do estado, assim como o apoio de 2 secretárias para ajudá-la a se organizar e até um júri que teria o trabalho de entrevistar pacientes em potencial ali, antes deles entrarem em contato direto com Baba Vanga. Além disso, os institutos de sugestologia e parapsicologia de Sofia e Patrick também estudaram as habilidades psíquicas de Vanga. Silvana Armenulik. Um dos casos mais famosos da história de Baba Vanga foi a da cantora iugoslava Silvana Armenulik, que estava em uma turnê no início de agosto de 1976 pela Bulgária e ela acabou decidindo se encontrar com Baba Vanga. De acordo com ela, quando a sua sessão começou, Baba Vanga apenas se sentou em sua frente e ficou observando pela janela, completamente de costas para Silvana, que ficou muito confusa naquela hora. Só depois de muito tempo que Baba Vanga finalmente falou alguma coisa, porém a frase que ela soltou apenas deixou Silvana ainda mais confusa do que ela já estava. Citando exatamente a descrição feita por Silvana, foi isso daqui, ó. Nada, você não tem que pagar. Eu não quero falar com você, agora não. Vá e volte em 3 meses. Silvana se levantou e foi até a porta, mas ao tocar na maçaneta, Vanga disse mais uma vez: espere, na verdade você não poderá vir. Vá, vá, se conseguir voltar em 3 meses, volte. Na hora, Silvana começou a chorar, porque de alguma maneira ela entendeu que Baba Vanga havia lhe contado que ela morreria. Naquele mesmo dia, ela cancelou o resto da turnê que aconteceria ainda por mais 1 ano e voltou para sua casa, onde tentaria lidar com a tal revelação de Baba Vanga. Conversando com a sua família, Silvana foi convencida de que estava tudo bem e que Baba Vanga poderia estar errada. Só que, meus queridos, isso não aconteceu. Exatamente quando completou 2 meses da visita a Baba Vanga, Silvana faleceu em um acidente de carro, onde estava junto com a sua irmã, que acabou sobrevivendo. O seu próprio fim. De acordo com os seguidores mais ávidos de Baba Vanga, ela teria supostamente previsto exatamente qual seria a data da sua própria morte e enterro, algo que ela teria feito por meio de um sonho. Nesse sonho, ela descobriu que morreria no dia 11 de agosto e que seria enterrada no dia 13 do mesmo mês. Assim, de acordo com seus seguidores, ela teria entrado em contato com uma jovem cega francesa, a qual Baba Vanga afirmou que seria aquela que herdaria os seus dons e que era apenas questão de tempo para que todos no mundo passassem a ficar sabendo dos seus impressionantes feitos. Erros. Porém, apesar de geralmente o foco estar mais voltado nos seus acertos, Baba Vanga, assim como todos os supostos videntes, também tiveram seus erros registrados.
como por exemplo a sua previsão de que a Copa do Mundo FIFA de 1994 teria duas equipes com nome começando com B disputando a final, porém a partida final foi entre Brasil e Itália. Além disso, de acordo com The National, Vanga teria supostamente previsto que a Terceira Guerra Mundial teria início em novembro de 2010 e duraria até o final de 2014. Porém, como eu já comentei anteriormente nesses vídeos, seus familiares alegam que essa suposta previsão poderia ser na verdade forjada por alguém tentando se passar por Baba Vanga. O fim dos Estados Unidos. Uma das previsões atribuídas a Baba Vanga é de que o 45º presidente dos Estados Unidos seria uma personalidade messiânica, o último comandante-chefe do país, alegando que o 44º presidente seria um afro-americano. De acordo com ela, os Estados Unidos enfrentariam uma crise sem precedentes que iria acabar com a dissolução completa da nação. Porém, estando já em 2022, nós sabemos que apesar de muitas coisas realmente terem acontecido nessa suposta previsão atribuída a Vanga, o 46º presidente dos Estados Unidos foi eleito e está lá com um país em funcionamento. Então, a não ser que aconteça alguma coisa mais absurda até o final do mandato do Biden, essa previsão também não está muito acertada ali. Previsões de 2022. Agora que a gente vai entrar na grande questão do nosso vídeo de hoje, onde iremos analisar as tais supostas previsões de Baba Vanga para esse ano, 2022. Antes de morrer, a cartomante teria deixado algumas previsões adiantadas até para o ano de 5079, onde a vida seria extinta por completo no planeta. Dentre essas previsões estariam coisas como a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, algo que a gente já viu acontecer. Segundo o tabloide sensacionalista britânico The Mirror, Baba Vanga teria previsto diversas enchentes intensas e secas em diversos territórios ao redor de todo o mundo, especificamente a Ásia e a Austrália. Porém, antes que você já se desespere, também há uma versão muito curiosa sobre a suposta verdadeira história da Baba Vanga. De acordo com o jornal búlgaro 24 Chaza, que fez uma investigação profunda na história, Baba na realidade poderia ter sido apenas uma senhorinha normal, que era muito bondosa e cuidadosa, o que a fazia ser extremamente popular na região que ela vivia. Assim, quando seu enterro aconteceu e foi um espetáculo lotado de pessoas, algumas revistas do ocidente passaram a imaginar que Baba seria uma espécie de figura messiânica ali e queria chamar muita atenção como notícia, nascendo desse modo a ideia de que Baba Vanga era uma vidente. Aliás, isso teria acontecido depois de 10 anos da sua morte, e todos os supostos textos de Baba Vanga teriam sido desenvolvidos por aqueles que viram nesse boato sobre a sua história como uma oportunidade para ganhar uns trocados. Desse modo, minha gente, essa é apenas uma teoria. O fato é que até os seus familiares passaram a participar ali dessas informações, então a gente não sabe de fato o que é uma coisa ou o que é outra, né? O que se sabe é que ela deixava muito para a interpretação de quem lia o que ela, colocava ali pro mundo. O fato é que realmente está acontecendo uma coisa da Ucrânia, Rússia, e a gente já sabe. Enfim, outras coisas podem vir a acontecer. Muita coisa pode não ser tão interessante assim, no longo das histórias aí. Mas família, deixa o seu like, deixa o que você acha de Baba Vanga aqui nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, fica bem e até a próxima. Valeu!